volta aí para falar do artigo 99 da Constituição da República. Estamos estudando direito constitucional, poder judiciário, as disposições gerais sobre o poder judiciário e vamos tratar agora de autonomia financeira dos tribunais. Nós vamos falar sobretudo de encaminhamento de propostas orçamentárias. Vejam o texto do artigo 99 da Constituição da República. Ao poder judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira. Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira. Óbvio, se eu quero um Poder Judiciário realmente independente, é fundamental que se assegure a autonomia administrativa e, sobretudo, a autonomia financeira, que gera a capacidade de elaboração das respectivas propostas orçamentárias. Cada tribunal no Brasil é capaz de elaborar a sua respectiva proposta orçamentária. Só que quando um tribunal elabora a sua respectiva proposta orçamentária, ele tem que se ater aos limites que são instituídos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Vejam o texto do parágrafo 1º. Os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais poderes na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, atenção! Os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais poderes na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Aqui é importante ter uma noção, sobre a administração financeira e orçamentária. E lembrar o seguinte, tá? No Brasil, existem as chamadas leis orçamentárias, tá? Quando se fala das leis, das leis orçamentárias, o que é mais importante em termos de concurso? Lembrar sobretudo o seguinte, eu tenho o PPA. O que significa PPA? Plano Plurianual, ou PPAG, Plano Plurianual de Gestão. Nós estamos falando da norma mais genérica. O grande objetivo, na verdade, do Plano Plurianual, da lei que institui o Plano Plurianual, é direcionar o gasto público de uma maneira genérica, de uma maneira mais abstrata, ao longo de 4 anos. Isso porque, como o próprio nome diz, a lei do Plano Plurianual, ela tem a duração de 4 anos. Então nós estamos falando de uma lei extremamente genérica que tem o objetivo de direcionar o gasto público ao longo de 4 anos. Só que, para tornar a questão mais concreta, para tornar efetivamente a futura execução do orçamento mais concreta, mais delimitada, nós temos a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela não é a lei do orçamento em si, mas é uma lei que vai instituir de uma forma mais objetiva, de uma forma mais clara e delimitada limites. E limites, por exemplo, para os tribunais elaborarem a sua respectiva proposta orçamentária. Reparem um detalhe importante: não existe LDO se não existir PPA. O Plano Plurianual, como o próprio nome diz, traz uma gestão orçamentária de 4 anos. A LDO vai delimitar, vai instituir, vai colocar contornos mais claros e, sobretudo, no tocante aos limites do gasto público. Exemplo, os tribunais não podem elaborar qualquer proposta orçamentária. Eles precisam elaborar uma proposta orçamentária, mas que esteja dentro do limite previsto onde? Na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Tem a LDO? Existem os limites previstos? Eu posso ter a elaboração das propostas orçamentárias, as propostas orçamentárias serem encaminhadas e se tornarem o quê? A lei do orçamento anual. Isso aqui, a LOA, ela é o orçamento em si. Então, a execução do orçamento em um determinado ano, a execução, por exemplo, do orçamento de 2012, dependeu da aprovação da Lei do Orçamento Anual em 2011. Então, naturalmente, a execução do orçamento de 2013 depende da aprovação da Lei do Orçamento Anual em 2012, tá? Então percebam que quando se fala de leis orçamentárias, eu estou falando sobretudo de um planejamento orçamentário. Existe um planejamento maior
de 4 anos, existe uma delimitação desse planejamento com contornos mais práticos, efetivos, limites e diretrizes mais efetivas, que representa, né, a LDO. E detalhe, tá? A LDO ela tem um período de duração aí de 1 ano, tá? E depois nós temos a confecção da LOA em si, a elaboração, melhor dizendo, da LOA em si, que é o orçamento propriamente dito, mas que vai ser executado no ano seguinte. Então, se nós tivermos a aprovação da Lei do Orçamento Anual em 2012, significa que o orçamento de 2013 já está aprovado e vai ser executado do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro de 2013, tá? Naturalmente, nós temos o quê? Um período anual, como o próprio nome diz, Lei do Orçamento Anual. O que eu quero que vocês percebam com relação ao Poder Judiciário? Os tribunais possuem autonomia financeira. Eles elaboram a sua própria proposta orçamentária, mas a elaboração da proposta orçamentária não pode extrapolar os limites previstos na LDO, até porque os limites previstos na LDO foram estipulados conjuntamente. Existe uma concordância de todos os poderes. Vejam o texto da Constituição, ó. Os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais poderes na Lei de Diretrizes Orçamentárias, tá? E lembrando que existe toda essa estrutura para cada esfera da federação. Então, por exemplo, eu tenho um PPA, uma LDO e uma LOA para a União. Eu tenho PPA, LDO e LOA para os estados e para o Distrito Federal, para cada um dos estados e para o Distrito Federal. E cada um dos municípios também vai ter um PPA, uma LDO e uma LOA, tá? Nós estamos falando de uma questão básica, uma questão de planejamento orçamentário, planejamento do gasto público. E por que em regra o PPA tem 4 anos? Qual que é o período de mandato dos chefes do Poder Executivo, tá? Qual que é o período de mandato dos nossos representantes em regra? 4 anos, tá? Então percebam que nós estamos falando da orientação do gasto público de uma determinada administração. Bem, parágrafo 2º, marquem o parágrafo 2º, fundamental para qualquer concurso e sobretudo no âmbito do Poder Judiciário. Vejam só, o encaminhamento da proposta orçamentária, ouvidos os outros tribunais interessados, compete 1. No âmbito da União, aos presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores, com a aprovação dos respectivos tribunais. Inciso 2º, no âmbito dos estados e no Distrito Federal e territórios, aos presidentes dos tribunais de justiça, com a aprovação dos respectivos tribunais. Então agora nós estamos falando de encaminhamento da proposta orçamentária no âmbito do Poder Judiciário, no âmbito dos tribunais. E qual que é a grande pegadinha de concurso aqui? Não é qualquer tribunal que pode encaminhar a proposta orçamentária diretamente para o chefe do Poder Executivo. No âmbito da União, quem que detém essa legitimidade para encaminhar a proposta orçamentária diretamente para o presidente da República, para o chefe do Poder Executivo? O Supremo e os tribunais superiores. No âmbito dos estados, quem que detém legitimidade, tá? O Tribunal de Justiça, através, né, dos respectivos presidentes. Então é sempre presidente de tribunal que encaminha a respectiva proposta orçamentária. Vou dar um exemplo para vocês entenderem como que isso é cobrado em termos de concurso. Ó, o TRT, tá? Um Tribunal Regional do Trabalho, ele não tem autonomia financeira? Tem. Então, ele elabora a sua respectiva proposta orçamentária. Então, um TRT elabora a sua proposta orçamentária, mas não pode encaminhar a proposta orçamentária diretamente para o chefe do Poder Executivo. Ele encaminha para quem, então? Para o TST, porque o TST, o TST sim, detém, né, essa legitimidade de encaminhar diretamente para o chefe do Poder Executivo as propostas orçamentárias da Justiça do Trabalho como um todo. Então, cada TRT, gente, elabora a sua respectiva proposta orçamentária e encaminha para quem? Encaminha para o TST. O TST junta tudo em uma única proposta orçamentária, faz a proposta orçamentária da Justiça do Trabalho e encaminha para quem? Encaminha para o chefe do Poder
Executivo. E como nós estamos falando do Poder Judiciário da União, de um órgão do Poder Judiciário da União, quem que é o chefe do Poder Executivo aqui? Presidente da República. Então eu tenho um encaminhamento para o Presidente da República. E aí sim, o Presidente da República, depois de juntar com todas as outras, propostas orçamentárias que lhe foram encaminhadas, não só do Judiciário, mas no âmbito dos respectivos ministérios, enfim, todas as propostas orçamentárias, ele faz o projeto da Lei do Orçamento Anual, o projeto da LOA, e encaminha o projeto da LOA para quem? Para o Congresso Nacional. E aí o Congresso Nacional vai aprovar a lei do orçamento anual, fazendo emendas, alterando o texto ou não. Aprovou? Eu já tenho qual vai ser o orçamento da União como todo, em todos os níveis, em todas as esferas, tanto no âmbito do Legislativo, Executivo, Judiciário, Funções Essenciais de Justiça. Aprovou? Eu já tenho ali, numa única lei aprovada pelo Congresso Nacional, qual vai ser o gasto de cada um dos poderes ao longo do ano seguinte. Se estamos, por exemplo, em 2012, ao longo de 2013 e assim por diante, tá? Então percebam, nem todo tribunal pode encaminhar diretamente para o Poder Executivo. Guardem a seguinte regra, tá? Todo tribunal elabora sua respectiva proposta orçamentária, mas nem todo tribunal encaminha diretamente para o chefe do Poder Executivo. No âmbito da União, quais são os presidentes de tribunais que podem fazer isso? Ora, no âmbito da União, nós temos o presidente do Supremo e os presidentes dos tribunais superiores. Então, o presidente do TST está legitimado, tá? Presidente de TRT, não tá. Tem que encaminhar para o TST e o TST encaminhar para o Poder Executivo. No âmbito da Justiça Eleitoral, cada TRE elabora a sua respectiva proposta orçamentária, encaminha para o TSE encaminha para o Poder Executivo, seguindo o mesmo esquema. Aí no âmbito dos estados, imagine o seguinte, eu tenho um estado que tem um TJM, um Tribunal de Justiça Militar. Lembrando, somente estados com mais de 20 mil integrantes na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros, somando, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, é que podem criar TJM. Então eu estou falando de um estado que tem Tribunal de Justiça Militar. Exemplo, Minas Gerais, o TJMMG, Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. O TJM elabora a sua própria proposta orçamentária? Sim, mas ele encaminha para quem? Ele encaminha para o respectivo TJ. No meu exemplo, para o TJMG. E o TJ é quem vai encaminhar para o governador do estado, tá? Que é o chefe do Poder Executivo. Este vai juntar todas as propostas orçamentárias no projeto da Lei Orçamentária Anual e encaminhar para quem, gente? Encaminhar para a respectiva Assembleia Legislativa. E aí a Assembleia Legislativa aprova a Lei do Orçamento Anual, que vai vigorar, o orçamento em si, que vai vigorar no ano seguinte, tá? Então o importante em termos de concurso é: todo tribunal elabora sua respectiva proposta orçamentária, mas nem todo tribunal encaminha diretamente para o chefe do Poder Executivo. No âmbito da União, quem pode fazer isso é o presidente do Supremo e os presidentes dos tribunais superiores. No âmbito dos estados, é o presidente do TJ e do TJ em si. Então, se tiver TJM, o TJM elabora a sua proposta orçamentária, encaminha para o TJ e o presidente do TJ vai juntar todas as propostas orçamentárias e encaminhar para o chefe do Poder Executivo. Ok? No nosso próximo encontro, nós vamos continuar o artigo 99 da Constituição da República, tá? Eu vou parar o vídeo por aqui para ele não ficar muito extenso, mas atenção, nós já passamos do ponto mais importante do artigo 99, que é, sem dúvida nenhuma, o parágrafo 2º. Mas no nosso próximo vídeo, eu continuo com o artigo 99, analisando os parágrafos 3º, 4º e 5º e finalizando o artigo 99 da Constituição da República. Obrigado e até mais!